Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao meu canal, no qual discutimos propulsores mandibulares. Uma vez eu vi um filme, que o ator era o Morgan Freeman, na qual ele falava o seguinte: só existe uma coisa para fazer com conhecimento. A frase em inglês é pass it on. Passe à frente. Não há nada para fazer com conhecimento além de passar para frente. Quem caiu de paraquedas aqui, neste vídeo, assista os outros vídeos na qual eu mostro a instalação básica do APM-FLF e o lançamento que fizemos esse ano do APM-FLF 304SL. Os dois vídeos estão no canal, vocês podem entrar lá e ver. Neste vídeo, eu quero cumprir uma promessa que eu fiz no meu primeiro vídeo, que era passar alguns setups. Um setup para você conseguir movimentos que não são exclusivamente colocar um propulsor e fazer o avanço da mandíbula. No meu primeiro vídeo eu informei errado uma data de quando eu instalei meu primeiro propulsor. Meu primeiro propulsor eu instalei em 1999. Faz bastante tempo. E com o passar dos anos eu tenho um domínio de mecânica muito grande, porque eu era professor de física, então vetorização de forças e outras coisas me ajudaram muito no manejo da mecânica ortodôntica. E eu vi, rapidamente, no propulsor mandibular, que eu poderia direcionar as forças geradas através do avanço para que eu não tivesse alguns movimentos indesejáveis, como vestibularização do incisivo inferior. É possível isso? É sim, é possível isso. Eu vou mostrar neste vídeo a primeira parte, de quem não conhece esse tipo de mecânica, que é a distalização do molar superior com o propulsor mandibular. Eu vou mostrar detalhadamente da minha aula esse tipo de movimento e os resultados que você vai conseguir. Porque como nós estamos fazendo compensação dentária, você colou seu aparelho, fez o alinhamento, o nivelamento, chegou em fio retangular, você vai ter um overjet, de 3,5 mm, se for meia classe 2, de 1,75 mm, se for um quarto de classe 2, enfim. Você vai ter um overjet que você vai ter que resolver. E se você não quer que essa compensação aconteça na arcada inferior, se essa compensação acontecer de uma maneira considerável na arcada inferior, os incisivos inferiores vão inclinar para vestibular. E esse é um movimento que a gente não quer, principalmente incisivos que já apresentam alguma inclinação para vestibular. Então, como você não quer que essa compensação aconteça no arco inferior, ela vai ter que acontecer no arco superior, distalizando o primeiro molar, vai abrir um espaço entre o primeiro molar e o segundo pré-molar superior. Posteriormente você vai puxar, também após a distalização do molar superior, você vai ter que tracionar o segundo premolar, o primeiro e assim por diante até você terminar o caso. É muito fácil, é muito simples. Basta você seguir o protocolo que eu vou passar. Então vamos ao nosso vídeo. Aqui é uma foto da patente minha que foi requerida em 2003. Este é o APM lá de trás. Esse aparelho era feito com solda de prata, porém
A trava do APM-FLF sempre foi embutida no núcleo do aparelho. Este é o aparelho de exodontia, né? Muita gente pergunta o que é o APM-FLF Exo. O APM-FLF Exo é feito para retratamentos onde foi feita extração ou em tratamentos que você está fazendo e vai fazer extração. Qual a diferença dele para o outro? Ele é maior na porção distal, aqui para compensar a falta, a ausência do premolar. Eu não me lembro exatamente o ano que eu fiz isso, mas eu fechei o APM-FLF na extremidade distal. Eu fechei o aparelho aqui e muitas pessoas pensam que eu fiz esse fechamento aqui para que o aparelho ficasse arredondado e não machucasse a bochecha do paciente. Na verdade, não é isso. Eu fechei o APM-FLF para que eu pudesse incrementar avanço. Então, só como exemplo aqui, né, se você fez o seu primeiro avanço, essa haste, ela é exatamente do tamanho do componente superior, que é esse componente. A haste está aqui dentro. Se você colocar 1 milímetro de fio aqui dentro, a haste vai tocar nesse 1 milímetro e avançar, incrementar avanço em 1 milímetro. Não precisa usar isso aqui, eu coloquei só para ilustrar. Basta você colocar uma haste maior aqui dentro, que ela vai tocar no fundo do aparelho fechado e vai avançar o quanto você quiser. Então tá aqui o que acontece. Colocando uma haste mandibular maior, ela toca no fundo e aumenta o avanço. Não precisa, no APM-FLF, você colocar aqueles pedacinhos de tubo capilar para aumentar o avanço. Mesmo porque todo propulsor ele tem um contato muito íntimo com os tecidos bucais, com os tecidos da bochecha. Qualquer coisa que tem aqui, que tem alguma aresta, que tem alguma ponta, já já a gente vai falar de travas que tem excesso aqui, isso machuca demais o paciente. E também você colocar um pedacinho de tubo capilar aqui, essa parte tem muito contato com a bochecha. E toda vez que o paciente fechar a boca, vai mastigar a bochecha, fazendo uma lesão bem grande. Então, no APM-FLF, esse problema não existe, porque você coloca uma haste maior aqui dentro, depois que você fez o seu primeiro avanço. Tem pessoas que gostam de avançar em etapas, né? Então você tem uma classe 2 total de 7 milímetros, você quer aumentar às vezes em 2 ou 3 vezes, né? Então você vai ter que fazer uma continha e avançar 2,5 milímetros, depois mais 2,5 milímetros e depois 2. Você consegue isso só aumentando a haste mandibular. Você não precisa colocar nenhum pedacinho de tubo capilar aqui na frente. Isso vai machucar o paciente. Tem gente que pergunta, né, o que é esse corte que o APM-FLF tem. Quando eu fiz essa proteção aqui, esse escudo ajuda a trava no que tange o assunto de quebrar essa trava. Então aqui tem o escudo que protege a trava do efeito guilhotina. Ele reduz o efeito guilhotina. Esse APM, né, ele ficou 3 vezes mais forte do que a versão anterior. Tá? Hoje o APM-FLF Steel de
steel, de aço, né, ele tem esse desenho aqui. Tá vendo? Então aqui está o APM FLF como ele é hoje, né? O escudo está aqui. Esse escudo, ele protege a trava molar. Só para vocês verem, o APM FLF montado, né, ele permite muita abertura e toda a lateralidade possível. O paciente tem todos os movimentos usando o APM FLF. Aqui, só para mostrar essa foto, para vocês verem como dá para aferir, né, com muita precisão a linha média quando você faz o avanço com a APM FLF. Você consegue milimetricamente fazer isso daqui. Eu gosto muito de passar os casos de trás para frente. Então esse caso a gente vai colocar, essa menina era assim, vamos colocá-la no cantinho aqui, quietinha. Esse aqui foi o resultado deste tratamento. Quando eu vi isso, olha, eu pensei, eu achei o aparelho para tratar classe 2. Porque essa classe 2 aqui era muito gigante. Tem uma olhada, né, no rebordo alveolar dessa paciente aqui, onde vinha. Uma classe 2 total, né, e o resultado que o APM consegue. Né? Quando eu vi isso, eu falei, olha, vai ser muito difícil eu parar de usar esse aparelho para tratar a classe 2. Né? A gente percebe aqui, o assunto da aula é a não vestibularização do incisivo inferior. Dá para ver perfeitamente bem aqui, essa paciente tinha uma sobremordida profunda muito grande, que houve uma ligeira vestibularização dos incisivos aqui. Isso era apenas o começo. Mais para frente eu consegui dominar para que isso não acontecesse mais. Antes do APM FLF, eu ia pensar muito em tudo que eu ia ter que fazer para conseguir fazer um tratamento dessa magnitude. É muita coisa, né? É muita coisa. E conseguir isso sem sofrimento. O APM FLF, ou melhor dizendo, né, o propulsor mandibular foi o maior divisor de águas que eu tive na minha clínica. A minha vida profissional, né, resumidamente, se traduz assim: antes do propulsor mandibular e após o propulsor mandibular. Essa paciente foi colada, foi instalado o propulsor nela e mais nada. Esse foi o resultado. Bom, esta é a montagem padrão do APM FLF e começamos a entrar aqui, né, em tratamentos que eu queria distalização do molar superior e não queria movimento algum no arco inferior. Então todos os dentes inferiores estão conjugados. Eu colocava por garantia aqui um alastique do canino até o primeiro molar e fio redondo em cima. Voltando lá atrás, na introdução que eu disse que eu era professor de física, e eu era mesmo, é muito fácil você enxergar vetores de aplicação de força direta, como alastique, mola digital, vários tipos de força. A força direta é uma coisa que você enxerga facilmente. O que você não enxerga são as forças na qual o fio e o bracket, forças que a gente não consegue enxergar. Como o quê? Atrito. Vocês precisam aprender a enxergar o atrito do fio
no bracket. Como os brackets, todos os brackets, têm inclinação que eu prefiro chamar de torque, porque torque é uma palavra que eu trago lá de trás, de 1975, né? Como os brackets e os tubos têm torque, você colocando um fio retangular aqui, né, você sabe muito bem o trabalhinho que dá você colocar um fio retangular dentro do slot. Né? Você tem que dar uma torcidinha no fio assim pro fio conseguir deslizar dentro do tubo. Essa dificuldade que você tem é o atrito que tem do fio com a programação que está feita em cada bracket, em cada tubo. Então, se você quer distalizar o molar superior, né, aqui e aqui, você não pode ter atrito. Vou repetir, não pode ter atrito. Quer ter certeza que não tem atrito? Fio 0,20 em cima. Você não vai ter o atrito que está programado no slot do tubo e dos outros dentes. No caso aqui, pré-molares. Você não quer atrito aqui. Se você colocar um fio retangular, por exemplo, 0,19 por 0,25, aqui, né, o tubo do molar vai agarrar no fio. E quando o APM incidir aqui com sua força, o tubo do molar vai puxar o arco inteiro. E você vai ter todas as raízes superiores contra os dentes inferiores. Os dentes inferiores vão perder e o incisivo vai inclinar. Então, se você quer distalizar este molar, você não pode ter atrito do fio com o tubo. Atrito de torque. Beleza? O aparelho está instalado aqui. Note bem que a trava do APM-FLF, desde essa época, ela é embutida no núcleo do aparelho. Qualquer coisa que tiver aqui para fora vai machucar a bochecha do seu paciente, a mucosa da bochecha do seu paciente. E é o primeiro passo para o paciente pedir para você tirar o aparelho porque a boca está muito machucada. Em meu primeiro artigo, na revista Clínica de Ortodontia da Dental Press, foi publicado pela Dental Press, né, todo o protocolo, inclusive a instalação por mesial do APM. Podem conferir na literatura se tem alguém, né, anterior a essa data aqui que fizesse a instalação por mesial. Por isso que o APM tem cauda, né, para compensar o tamanho do componente superior ou cilindro, pelo fato de ele estar entrando por mesial. Para ele não ficar muito pequeno, o paciente abrir a boca isso aqui e escapar, eu aumentei o tanto que a trava caminhou para frente. Aproveitando essa foto aqui, que é uma foto bastante interessante, né, porque foi um dos primeiros APMs que eu fiz no meu laboratório. E a gente usava uma imobilização interessante aqui, eu fazia com resina, né? Eu fazia um sulco aqui, colocava uma bolinha de resina, vinha no controle, quebrava essa resininha aqui e depois fazia outra. Notem isto daqui, tá? Isso daqui é o primeiro passo para o paciente pedir para você tirar o aparelho. Veja isso. Vejam bem isso. Toda essa parte externa do aparelho
tem um contato muito íntimo e forte com os tecidos da boca, né? Isso aqui para fora do núcleo do aparelho, que é isso aqui, vai machucar. Como já disse, é o primeiro passo para o paciente pedir que não quer mais usar esse aparelho. Chamando a atenção de novo, tá aqui. Eu usei esse aparelho? Usei. Pouquíssimo tempo, né? Porque logo eu embuti a trava dentro do núcleo. Antes que se fale, né? Tem muita gente que fala, né? O Fontão copiou o aparelho, não sei de quem, parari, parará. Né? Eu busquei na literatura aqui diversos aparelhos anterior a qualquer publicação aqui no Brasil, de aparelhos muito parecidos com os APMs que foram readaptados aqui no Brasil. Na verdade, o mérito todo da propulsão mandibular pertence a esse homem aí, Emil Herbst. Ele fez o aparelho em 1905. Todo o mérito de tudo que veio depois disso pertence a Emil Herbst. Quero aproveitar essa foto aqui para mostrar o quê? A aberturinha de um diastema, porque isso não está conjugado com o amarrilho de aço. Por isso que abre esse vãozinho aqui. Tá? E nesse instante, né, vocês podem ver que eu estou usando um aparelho aqui que tem a trava para fora. Eu também usava um pedacinho de tubo capilar cortado para aumentar o avanço, né? No APM-FLF de hoje isso não precisa. Voltando ao assunto aqui do nosso vídeo, eu comecei a perceber ali em 2001, eu comecei a perceber isso daqui. E eu comecei a perceber que eram fios, apesar de eu estar usando um fio retangular aqui, era um fio fino, era um fio bem fino, acho que era um fio 0,16 por 0,22. Aconteceu isso aqui e eu comecei a olhar para isso. Então aqui, né, já está o nosso APM fechado atrás. A trava molar já é embutida no núcleo para não machucar a mucosa do paciente. E eu comecei a perceber que aonde eu não tinha muito atrito, aqui é fio redondo, aqui o fio foi até cortado, eu estou sem arco no molar. Eu comecei a perceber que eu estava conseguindo movimentar os dentes superiores, consequentemente não movimentando os dentes inferiores na compensação dentária que eu estou fazendo. Só que eu quero que vocês prestem muita atenção nesse slide aqui. Esta paciente, ela estava totalmente avançada. O incisivo inferior estava grudado aqui no incisivo superior. Só que o que acontece, deixa eu mudar meu ponteiro aqui, para ficar bem escuro. Acontece o seguinte, quando você deixa o seu molar livre, um fio redondo aqui em cima, acontece uma coisa diferente do que você tá tudo conjugado em cima, lastique corrente em cima, fazendo uma unidade superior e uma unidade inferior. Acontece que este conjunto aqui que eu vou fazer na tela aqui, este conjunto aqui vai para a distal, aonde existir classe 2. Esse lado aqui veio mais que esse. Tá bom? Deixa eu apagar isso aqui. A distalização desse molar aqui, esse pré-molar acompanhou.
O paciente ficou um mês sem vir na clínica, esse conjunto foi todo para trás. E voltou o vergete aqui. Ok? Para puxar esse pré e depois a bateria anterior, você tem que incrementar avanço aqui. Senão o teu molar vai voltar para frente. Tem gente que pergunta, mas distaliza mesmo, Fontão? Distaliza? Esse caso aqui foi um caso que eu estava distalizando para arrumar espaço para esse canino aí, e eu não tirei uma foto inicial, eu sempre bobeei muito com foto, sabe? Mas vejam, eu peguei o modelo inicial da paciente aí para vocês verem o que se conseguiu de espaço só instalando o propulsor. Essa foto aqui, vocês não assustem não, isso aqui foi um retratamento que eu fiz na minha clínica e eu sempre fotografo como o paciente chega na clínica, né? Então ela chegou com o aparelho Edgewise aqui, né? Já numa época que não se usava isso, mas a gente vê de tudo, né? Bom, essa paciente é um retratamento que eu fiz. Ela chegou na minha clínica assim, praticamente chorando. Essa paciente chegou na minha clínica com essa posição dos dentes aqui que ela não tinha. Eu removi esse aparelho, né, colei um aparelho novo nela e precisava distalizar em cima. Então vocês vão ver uma sequência bacana aqui agora. Notem bem que neste retratamento a paciente já chegou com uma forte inclinação dos incisivos inferiores e eu não podia inclinar ainda mais esses incisivos. Né? Sempre que acontece isso, você tem que reavançar para continuar distalizando. E a distalização aumentando. Olha aqui que distalização muito grande conseguida aqui, né? Dos dois lados. Então vamos ao protocolo de distalização. Eu mostrei várias fotos até agora e vamos passar o protocolo certinho. Então, quando você quiser, ou quando você não quiser inclinar o seu incisivo inferior, você vai ter que fazer com que a compensação dentária da classe 2 que você está tratando aconteça no arco superior. Primeira coisa que vai ter que acontecer: distalização do molar. Como que isso vai acontecer? Na distalização com propulsor, você vai ter que trabalhar com todos os dentes inferiores contra somente os molares superiores. Por isso que eu estou frisando aqui que você não pode ter atrito do tubo do molar com um arco retangular. Você pode usar um arco retangular bem fino, até o 0,17 por 0,25 vai apresentar algum atrito quando você instalar o propulsor. O que você precisa fazer para não ter que se preocupar com atrito do tubo do molar com o seu arco? Coloque ou pare o seu alinhamento e nivelamento superior no fio 0,20. Você não vai ter atrito com a programação do seu tubo no fio retangular. Bandar o segundo molar inferior, se ele estiver presente. Não fazer ômega, dobras distais ou qualquer tipo de amarração que prendam os molares superiores aos outros dentes. Este é o segredo. Então,
estamos aqui. O que vocês vão ver aqui, tá? Fala assim, mas você está com fio retangular em cima. Eu parei de usar fio retangular em cima. Não nessa época. Mas eu sempre trabalhei com fios finos. Esse fio que está aqui é fio 0,16 por 0,22. Ele é mais fino que o 0,17 por 0,25. Né? Mas hoje eu deixaria um fio redondo aqui em cima. E eu fiz isso diversas vezes. Então, aqui a paciente antes do avanço, aqui ela avançada. Certo? Então, a foto estava aqui, subiu, né? Aqui já houve movimentação do nosso molar superior para a distal. Vejam que o que abriu de diastema aqui é o que voltou de overjet aqui. O que eu tenho que fazer para continuar distalizando meu molar ou também para puxar o segundo pré? Eu vou ter que aumentar esse avanço. Aqui. O tubo aqui já é fechado, eu coloquei uma haste maior, o avanço voltou e o molar continuou indo para a distal. Ajuste da linha média. Respeitar sempre a linha média da face do paciente. Só que este assunto aqui já é um assunto para outro vídeo. Posteriormente, eu vou colocar no meu canal também o protocolo de tratamento de face curta dos braquifaciais. As pessoas que têm classe 2, sobremordida profunda severa e uma mandíbula boa. Então, não existe, prestem muita atenção nisso que eu vou falar, eu nunca vi nenhum dispositivo que trate melhor um braquifacial, um face curta, do que um propulsor mandibular. Não tem, ele faz tudo para você e você precisa fazer na clínica muito pouca coisa. Só instalar o propulsor. Só que o protocolo para tratar braquifacial, ele é bastante diferente do que eu acabei de mostrar nesse vídeo. E isso fica para um próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado pelas visualizações dos 2 vídeos que eu já publiquei. Agradeço do fundo do meu coração. Forte abraço para todo mundo, para todos vocês, para todas vocês. Fiquem com Deus.